Olá, boa tarde. Venho-vos falar hoje na Formoterapia TV e venho-vos falar deste modelo que é muito inspirador para mim, que é o modelo Touchpoints e que é um modelo a todos os profissionais de saúde e educação que trabalham com crianças e com famílias e de facto o que este modelo nos vem dizer é que este caminho e esta descoberta da família e do bebê e da criança é uma viagem sem receitas. Mas para este exemplo, para vos dar este exemplo, como é que eu trabalho este modelo no recém-nascido e no bebê, é por aí que começa toda esta descoberta e no recém-nascido e em crianças mais velhas será mais ou menos o mesmo modelo, vamos adaptando mediante a idade e mediante a etapa do desenvolvimento. Então, quando falamos em modelo Touchpoints e falamos um bocadinho nesta viagem sem receitas, quando falamos do trabalho de uma terapeuta da fala com o recém-nascido, o que é que faz de facto uma terapeuta da fala com o recém-nascido? Brinca, fala com ele? Não, de facto ajuda o recém-nascido que tem dificuldades de alimentação e eu percebi que ao estarmos a falar sobre isto, estamos a falar de um dos primeiros touchpoints na vida de um bebê e que esta é uma oportunidade de excelência para desenvolver a comunicação com os pais e transmitir esta paixão do que é ser pai e ser mãe e do que é ser filho. E portanto esta metodologia é um modelo de desenvolvimento infantil perspectivada em torno de momentos-chave. Portanto, o que este modelo faz, esta metodologia, enfatiza a prevenção através de cuidados antecipatórios e da construção de relações de aliança entre pais e profissionais. Já vou explicar um bocadinho melhor. Então, estes touchpoints, ou pontos de contacto, ou pontos de viragem, são períodos previsíveis de desorganização do desenvolvimento que acontecem nas etapas do desenvolvimento. Antigamente pensava-se que o desenvolvimento era uma linha em diagonal e hoje em dia sabe-se que é um desenvolvimento em escada, portanto em que há avanços e retrocessos e é assim que o bebê, e após um retrocesso há um novo avanço e portanto é assim que o bebê se prepara para uma nova competência de desenvolvimento. E portanto sabemos que nesses períodos previsíveis de desorganização, quando estamos em baixo na escada, de facto esses períodos podem perturbar as relações entre pais e filhos, mas é também uma oportunidade quando os pais nos procuram de criarmos então uma aliança mais forte com eles, connosco, não é? Entre pais e profissionais. Portanto, esta era aquilo que eu vos estava a dizer e, portanto, o desenvolvimento é feito começa por surtos regressivos, portanto, há uma regressão ou na alimentação ou no sono, quando o bebê é muito pequenino, portanto, é através daí que se transmite, portanto, o bebê começa com dificuldades na alimentação ou com dificuldades no sono e, portanto, antes desse movimento, há um movimento regressivo e, portanto, que é disputado por um surto evolutivo e por pausa. E, portanto, é assim que acontece. Portanto, o bebê acaba por... portanto, há uma pausa e há um surto evolutivo e há um período regressivo. Portanto, passa-se desta forma. Durante o desenvolvimento, o bebê tem períodos em que come bem, tem outros períodos em que vai voltar para trás e outros períodos em que tudo se mantém. E, portanto, estas desorganizações, como já falámos, estas regressões aparentemente no desenvolvimento, levam a uma desorganização da família e dos pais e, portanto, o mais importante é valorizar essa desorganização e, neste caso, estamos a falar da alimentação. Portanto, se o bebê não quer comer, se está aborrecido, se está chateado e se não está disponível para se alimentar, vamos pensar em que altura é que ele está. Será que é mais um touchpoint? E, portanto, estes touchpoints também estão bem descritos e em cada etapa há de facto uma descrição relativamente a estes touchpoints e a esta evolução. Portanto, vamos ouvir um bocadinho o que é que o professor Barry Brazelton diz relativamente a... Portanto, o professor Barry Brazelton foi quem nos falou destes touchpoints, foi quem criou esta metodologia e ele faz de facto uma ligação entre este modelo e qual é a relação com as alterações da alimentação. E, portanto, vamos ouvir o professor Barry Brazelton e o que é que ele nos diz sobre isto. Well, touch points are times when the child is about to learn something new
And in the process of gathering steam, because learning something new costs the child a certain amount, they regress for several days or maybe a week or something like that. And I've called them touch points because in my own practice, if I touched into the system at that point and told parents regression is a time for learning, then parents didn't worry about it, didn't get uptight and put more pressure on a child at a time when he was going through a lot of pressure from inside. And it began to be a therapeutic sort of opportunity. And so the touch points for feeding, I would hope, would be times when you could prevent feeding problems, when you could hear from the parents how they feel about feeding, what their own experience has been with their own feeding, and give them a chance to unload some of these issues so that you could share with them, and then they wouldn't be driven by their own past to put pressure on a child when they might have been pressured themselves. And so this is these touch points for feeding are, I think, particularly important because learning to eat is something the child should learn by himself. Now, in the first year, obviously, he has to be fed, but after that, it's really critical to a child to not only feed himself, but to make choices about what he eats. If you don't give that to a child, you run into problems that you just couldn't dream of. Portanto, é isto que ele nos diz, que de facto, quando os pais chegam até nós e nos falam sobre um problema da alimentação ou sobre o sono, o que podemos perceber é quais é que são os sentimentos que os pais têm relativamente a isto. A sua experiência, os fantasmas da alimentação. Todos nós, na infância, temos fantasmas. Eu, por exemplo, quando ia para a escola, levava a minha lancheira e às vezes não tinha vontade de comer a minha comida que ia no termo, e todos os meninos comiam na escola, e o que eu achava muito mais divertido era comer no refeitório da escola, então muitas vezes não comia porque só queria comer era a comida dos outros. E portanto, claro que isso não me trouxe nenhum trauma, mas há outros tipos de traumas que nos podem trazer, como algum alimento que nos insistiram muito enquanto éramos crianças e que não gostamos. Por exemplo, cenoura cozida é uma coisa que eu não gosto, hoje em dia já estou a começar a gostar, mas sempre foi um alimento muito, muito introduzido, com muita insistência, que eu tinha que comer e que fazia bem, a cenoura fazia bem aos olhos, e portanto há alimentos que nós vamos, que têm a ver também com a nossa infância, e os pais também trazem isto, e naturalmente, e sem querer, passam isto aos filhos. E portanto, o que o professor Brazelton nos diz é que de facto no primeiro ano a criança é dependente, tem que ser alimentada, mas aprender a comer é algo que deve fazer sozinha. Portanto, quanto mais cedo a criança aprender a fazer escolhas como e quando come, melhor será para a sua autonomia. Portanto, não nos podemos esquecer que a criança é dependente, mas rapidamente temos que ir percebendo que o passar para a sua autonomia é que vai fazer com que a criança depois seja autónoma e consiga e diga eu sou capaz e eu sou capaz de me alimentar sozinha. E portanto o primeiro touchpoint da alimentação é de facto esta questão, será que eu vou amamentar ou dar biberon? Muitas vezes os pais têm esta dúvida, acabam por fazer os dois, depende do que é que se passa também com aquele bebê e portanto é importante também falar com os pais sobre isto, o que é que eles sentem sobre isto, qual é que é a sua vontade, porque há mães que querem amamentar mas têm medo por causa do trabalho. Há muita imposição também, às vezes, dos avós, do que é que devem fazer, do que é que não devem, será que foram amamentados? O trabalho será um conflito, como é que eu vou amamentar-te daqui a 2 meses, vou começar a trabalhar? Mas de facto não há nada mais delicioso quando uma mãe que está a trabalhar, quando chega a casa e o seu bebê espera mais um bocadinho por aquele momento, que é o momento de namoro, que é aquele momento de alimentação, em que há uma ligação, em que eles ficam próximos outra vez. Então o que é que acontece num bebê que é frágil e que não nasce com estas mesmas oportunidades? E portanto o que o professor Brazelton nos diz é que alimentar os filhos é uma missão sagrada para todos os pais. Portanto, todos os pais de bebês frágeis têm muitas dúvidas e perguntam: será que o meu bebê tem força para mamar? Não se cansa? Devemos insistir? Quando é que devemos parar? É seguro? Devemos dar a mama ao biberon? Será que ele tem força mesmo na sucção? Será que este bebê vai se engasgar? E portanto os pais têm muito medo, que este bebê é muito frágil e têm muito medo
de alimentar este bebê. Portanto, vemos aqui um bocadinho, um bebê tão pequenino que ainda não consegue comer pela boca e, portanto, que é um bebê que estamos apenas a estimular com a Xuxa, em que ele devagarinho vai aprendendo a fazer estes movimentos. E, portanto, qual é que é a melhor intervenção, qual é que é a melhor técnica que devemos usar e qual é que devemos escolher? Portanto, sabemos que há várias técnicas de alimentação via oral, pela boca, portanto, não temos só a técnica do biberon ou da mama. Alguns bebés podem ter necessidade de ser alimentados por copo, mais no caso de bebés com fendas palatinas. De outra forma, é preciso ter muita experiência a alimentar os bebés com copo, porque há grande perigo de engasgamento. Temos a sonda no dedo. Às vezes, bebés durante algum tempo podem ser alimentados com seringa. A sonda por gavagem, enquanto eles não conseguem comer pela boca, mas podem ao mesmo tempo fazer sucção não nutritiva na mama, e também esta lactation head, ou ajuda na lactação, ou sonda na mama, como eu costumo chamar. E portanto também temos várias xuxas e é muito importante estimularmos a sucção não nutritiva, a sucção sem alimento, a sucção no dedo, na xuxa, antes do bebê começar de facto a comer via oral e a comer pela xuxa. Temos várias tetinas e temos várias xuxas e temos que ver qual é a mais apropriada para o bebê. Claro que no caso desta, por exemplo, é uma xuxa muito sensorial. Esta é uma xuxa térmica e que tem alguma vibração. Este é um de medicamentos. Esta é uma xuxa de termómetro. Enfim, há uma grande variedade no mercado. O mais importante é percebermos qual é que o bebê gosta mais, assim como a quantidade enorme de biberons que há, vários que se adaptam a várias situações, mas quanto mais normalizado o pudermos fazer, melhor é para aquele bebê. Então, neste sentido, quem é que escolhe? Quem escolhe é quem dá e quem recebe. Portanto, quem dá é a família e quem recebe é o bebê. Assim, cada criança e cada bebê e cada família que nos aparece é sempre uma novidade, é uma descoberta. Quem é aquela família, o que é que ele nos traz, qual é a história daquela família, daqueles pais, daqueles avós, daqueles tios, é sempre uma surpresa e de facto é sempre um momento de nós podermos valorizar a paixão. E são estes momentos em que os pais trazem esta desorganização, são oportunidades de excelência que nós profissionais temos para nos aliarmos aos pais e passarmos esta mensagem que de facto em toda a maternidade, em toda a parentalidade é feita de sucessos e de insucessos. O que é importante é existirem várias oportunidades e que muitas delas sejam experiências positivas, mesmo que sejam experiências pequenas. E portanto termino deixando-vos esta mensagem muito bonita do professor Brazelton, que nos diz que as crianças, especialmente as crianças mais frágeis, precisam de muitas oportunidades de se alimentarem com sucesso, de dizerem a si próprias conseguissem ajuda. Obrigado, espero que tenham gostado e alguma dúvida estarei cá para os vossos comentários e contactem-me pelo meu site, vejam o meu site joanaromber.com e espero que tenham gostado. Obrigada.